A gente vai ouvir falar muito, com muita frequência, os campos, campo magnético uniforme, campo magnético constante, campo magnético uniforme e constante. É, parece que é pleonasmo, né? Dizer que é uniforme e constante. Parece que as duas palavras significam a mesma coisa, mas não significam. Essas ilustrações que eu fiz aqui são exatamente para esclarecer isso. Perceba que aqui a gente tem um campo cujas linhas de campo são sempre paralelas. Ora, como as linhas de campo são sempre paralelas, elas não se aproximam umas das outras, elas não se afastam umas das outras, significa que em cada ponto do espaço esse campo tem sempre a mesma intensidade, o que aqui a gente representou por alguns vetores de campo elétrico, ou desculpe, de campo magnético. Perceba que em todos os lugares onde a gente destacou um vetor campo magnético, o campo tem sempre a mesma intensidade, o mesmo tamanho. Significa então que isso aqui é um campo que tem o mesmo valor em todos os pontos do espaço. Quando um campo tem o mesmo valor em todos os pontos do espaço, a gente diz que ele é um campo uniforme. Ok? Não interessa se ele está variando com o passar do tempo, como aconteceu com esse campo. Ele inicialmente tinha essa intensidade e com o passar do tempo ele aumentou de intensidade, ele ficou mais forte, mas ele ficou mais forte em todos os pontos do espaço. Então, ele continua uniforme, ele continua valendo a mesma coisa em todos os pontos do espaço. Ele, porém, não é constante, porque ele variou com o passar do tempo. Aqui a gente tem um exemplo de um campo que não é uniforme. Nessa região aqui o campo é bem mais intenso, ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando mais fraco. Esse campo não é uniforme. Porém, se com o passar do tempo esse campo permanecer assim, se com o passar do tempo ele permanecer assim, a gente pode dizer sem sombra de dúvida que esse é um campo constante. Se o campo é uniforme e sua configuração não muda com o passar do tempo, a gente diz que ele é um campo uniforme e constante. Ok? É um campo estacionário. Essas últimas duas figuras aqui vão ser muito úteis para a gente, essa representação que está nessas figuras vai ser muito útil pelo seguinte: quando a gente trabalha com campos magnéticos e quando a gente for trabalhar então com força magnética e a interação do campo magnético sobre partículas carregadas, a gente geralmente vai precisar de uma representação tridimensional, 3 dimensões, x, y, z. A folha do papel então não vai ser suficiente, né? É plana, bidimensional. Então, a gente geralmente vai precisar representar campos que ou são perpendiculares à página entrando na página, ou que são perpendiculares à página saindo da página. Essas representações aqui servem para isso. Essa figura aqui representa um campo magnético que é uniforme e que é perpendicular à página e que está saindo da página. Já essa representação aqui é a representação de um campo magnético que é uniforme, perpendicular à página e entrando na página. É muito simples de você lembrar essa notação se você imaginar todo vetor, a gente geralmente representa todo vetor por uma seta. Então imagine que o vetor é uma flecha. O vetor é uma flecha. Então, se o vetor está saindo da página, como nessa situação aqui, vindo na sua direção, você só está vendo a pontinha da seta. Por isso, esses pontinhos, isso é a pontinha da seta. Se o vetor está entrando na página, se afastando de você, você só está vendo a cauda da seta. Você está vendo a flecha por trás, está vendo um X. Ok? Então, muita atenção, porque a gente vai usar muito isso, campos perpendiculares à página.